Olá, eu sou Alcilene Cardoso, sou doutoranda do PPG-SND, o Programa de Pós-Graduação da UFOPA, da Universidade Federal do Oeste do Pará, e a gente está participando da jornada acadêmica e parabenizando a universidade sempre por estar promovendo eventos dessa natureza. E o resumo de um trabalho que a gente submeteu é uma parte da pesquisa da tese de doutorado que a gente vem desenvolvendo. O resumo é intitulado Ecossistema de Várzea no contexto do ordenamento fundiário junto aos povos ribeirinhos da Amazônia. O trabalho está feito por mim, pela minha orientadora, a professora Ludieta Martorano, e nosso co-orientador, o professor Rubens Elias, também participou conosco nesse trabalho. Essa parte que a gente traz, que vai ser um dos capítulos da tese, que já está em curso, né, há 3 anos, mas a pesquisa com o ordenamento fundiário de várzea já é uma pesquisa que o nosso grupo vem fazendo ao longo dos últimos pelo menos 5, 6 anos. A gente traz uma parte da contextualização do problema, né? Por que discutir o ordenamento, a regularização fundiária dos territórios de várzea, né? É porque a gente tem um problema jurídico e ecológico, né? O que é a várzea do ponto de vista ecológico, o que é a várzea do ponto de vista jurídico, e por que essas populações ribeirinhas há tantos anos habitando ainda não tiveram reconstituídas aí as suas posses, reconhecidas as suas posses, né? E aí a gente traz um pouquinho desse contexto normativo jurídico, vindo desde a Constituição Federal, que é a nossa lei máxima, né? Onde traz essas áreas como bem dominiais da União, as áreas federais, a gente também pode ter várzea em rios estaduais, né? O decreto 9.706, né, e 760, que também dispõe sobre os bens imóveis da União, e aí vários outros normativos se desencadeando numa ordem lógica, cronológica, né? Tendo um grande pico aí, principalmente na década de 90, finalzinho da década de 90, ano 2000, onde tanto a Secretaria de Patrimônio da União quanto o INCRA começam então a discutir a regularização fundiária dessas várzeas, até por um proclame dos moradores, dos ocupantes, que passam a ter a insegurança jurídica como um problema que vai se desencadeando em demais, né, que é a negativa de vários direitos e direitos básicos até a gente chegar à recente proposta de ordenamento que está versando sobre esse território onde a pesquisa está se desenvolvendo. Então, o estudo, ele entre vários objetivos, né? A gente tem os objetivos maiores e alguns outros que nos permeiam, mas é uma tentativa da gente compreender os instrumentos jurídicos de regularização fundiária, como que eles vão sendo constituídos, né? E identificar as estratégias que considere essa peculiaridade. Então, não é uma regularização fundiária da terra, mas do território, um território híbrido, que ora é chão e ora é água, e também que possa dar um processo de empoderamento para os comunitários entenderem esse processo e também desencadear as políticas públicas, né? Uma das principais políticas públicas é o próprio ordenamento, mas com ele você ter políticas ligadas à educação, à saúde, ao crédito, né? O desenvolvimento como um todo dessa. Aqui é um recorte um pouco da nossa área de pesquisa. A gente está trabalhando basicamente no Paiurucurituba. É uma região de várzea, uma das várzeas mais baixas da várzea amazônica, aqui no Baixo Amazonas Paraense. Fica no município de Santarém. É formado por 7 comunidades e tem uma população aí em torno de 500 famílias, 2.000, 2.500 pessoas que moram já nessas comunidades. E a gente trabalha principalmente em uma das comunidades que chama Piracão-Era de Baixo. Os atores sociais, também o estudo que a gente vem fazendo, e tem um recorte nesse resumo submetido à jornada, é olhar a percepção dos atores sociais sobre esse processo, né? Por que o governo quer regulamentar? Por que o comunitário quer ver sua posse, mesmo que ancestral e tradicional, regulamentada, né? O que esses atores atribuem para o processo que está sendo feito e contribuições para melhorar esse processo. Então, a pesquisa também é um processo de escuta, é um processo de poder de fala dessas populações e dos próprios gestores que estão atuando sobre as áreas. Usando um pouco de processos metodológicos, né, a gente visa comparar esses conceitos, né, preconizados como verdadeiros, aí um pouco da nossa metodologia dialética, né, e fazendo muito levantamento de dados primários, né, claro, dados secundários, fizemos as leituras e tudo, mas indo muito a campo, observando. Eu digo que são 2 pesquisas em uma. Escrever sobre a várzea, você tudo que faz no período do verão tem que fazer no período do inverno.
porque fisicamente o território fica diferente e a gente precisa acompanhar essa diferença. Além da metodologia, a gente vem trazendo outras fontes, né, que nos ajudam a compreender o levantamento de dados, então a gente tem feito bastante isso. O resumo traz já alguns resultados, né, a gente vai submeter o resumo completo. Aqui algumas viagens de campo, então a gente tanto tem viagem, como eu disse, no período da seca quanto no período da cheia, né? O processo de ouvir as comunidades, né, de fazer as entrevistas, as rodas de conversa, e entendendo o ordenamento fundiário junto com as questões ambientais também, outra coisa importante. A identificação e a destinação das áreas, os resultados e as considerações, então a gente traz um pouco dos resultados que esse trabalho já tem, né, e o que a gente pretende em termos de devolutiva para os vários atores que a gente conversou, mas principalmente para os gestores, né, ouvirem um pouco as possibilidades que o estudo traz. E a gente queria agradecer primeiramente ao FOPA, né, nossa universidade, que tem realmente contribuído muito para que esse território de tanta invisibilidade, que é o território ribeirinho amazônico, possa ser pesquisado, estudado, compartilhado e trazer esses conhecimentos. E, claro, agradecer às lideranças que nos recebem sempre muito bem. Obrigada.